E aí, pessoal, chegamos ao 6º mês da nossa jornada rumo ao milhão. 6 meses aportando com disciplina, enfrentando as oscilações do mercado. E a pergunta é, será que a minha carteira ainda está no caminho certo? Bora descobrir juntos, né? Seja bem-vindo ao canal, provando que podemos ser milionários. Antes de começar, um lembrete importante, esse canal tem caráter puramente educacional e de entretenimento. Nada do que eu falo aqui deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre consulte um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão financeira. Para quem está chegando agora, eu sou o Antônio Neto e aqui no canal eu documento a minha jornada rumo ao primeiro milhão através de investimentos. Tudo de forma transparente, mostrando os reais resultados, né, os acertos e também os erros. Esse é o 6º mês em que mostro na prática se realmente é possível chegar ao milhão investindo mês a mês com disciplina. No mês passado, completamos o 5º mês da nossa jornada e a carteira já mostrava sinais interessantes de crescimento. Se você não viu o vídeo anterior, deixo o link na descrição e no card aqui em cima. No último vídeo, vimos que a carteira estava praticamente colada na projeção da calculadora, mesmo com um cenário econômico desafiador. Hoje vamos ver como foi o 6º mês. Mas antes de mostrar os números, deixa eu contar rapidinho como surgiu a ideia do canal, né? Tudo começou quando eu me deparei com uma calculadora financeira que mostrava como chegar ao primeiro milhão investindo mensalmente. Eu olhei aquilo e pensei, a maioria das pessoas vê esses números bonitos nas planilhas, mas nunca coloca para teste. E foi aí que eu decidi, vou testar isso com dinheiro real e documentar tudo aqui no YouTube. Esse canal nasceu da ideia simples, provar se a calculadora do milhão que eu vou mostrar para vocês funciona na prática. A maioria já viu simulações por aí, mas eu quis trazer isso para o mundo. Antes de mostrar a calculadora, só mostrar para vocês a minha posição final no mês de setembro, 41.150 e um pouquinho mais. Tá? Então grava esse número aí para a gente poder fazer os cálculos lá e levar para a calculadora. Bom, esta aqui é a calculadora que deu origem a tudo. Ela mostra que investindo X reais por mês, com rentabilidade de média de Y, né, ao mês, em Z anos eu chegaria ao primeiro milhão. Parece simples no papel, né? Mas será que funciona na vida real? Com as oscilações do mercado, com a ansiedade, com as tentações de resgatar o dinheiro? Então, lembra lá do número que eu falei? 41.150 e alguma coisa. Então, eu já lancei aqui na calculadora, de forma que genérica, 41.100, né? Quanto você já tem guardado? 41.100. A taxa de juros de 1% ao mês, o valor de investimento mensal de R$ 1.450. Né? E aí, ao calcular, a calculadora fala que em 15 anos e 3 meses eu vou atingir o meu primeiro milhão. E é exatamente isso que estamos tentando provar aqui. O objetivo é simples, comprovar se na prática essa calculadora está certa, se vai dar certo, sem enrolação, sem teoria mirabolante, só resultados reais, mês a mês. Porque uma coisa é você ver os números lá na planilha, bonitinho, outra coisa é viver isso na pele. O mercado subindo, descendo, com as notícias bombásticas, com a vontade de mexer na carteira, né? Então agora vamos ao que interessa. Olha só como evoluiu nossa carteira desde o primeiro mês. No primeiro mês, R$ 32.060. No segundo mês, R$ 33.624. No terceiro mês, R$ 34.900. No quarto mês, R$ 36.988. No quinto mês, R$ 39.083. E no 6º mês, fechamos com 41.100, né? Arredondando aí. E aqui agora a composição da minha carteira ideal. Como vocês podem ver, mantenho a estratégia bem diversificada. Essa é a estratégia, a proposta da minha carteira, né? Eu pretendo ter na carteira 30% de ações, 20% em fundos imobiliários, 10% em fundos de investimento, 10% em estoques, 10% em renda fixa, 5% em ETF internacional, 5% em ETF nacional, 5% em criptomoeda e 5% em REITs. A ideia é manter essa proporção, fazendo rebalanceamentos quando necessário, nada muito complexo, uma estratégia que qualquer pessoa pode replicar. E por que essa estratégia? Simples, a diversificação para reduzir riscos, mas sem abrir mão do potencial de crescimento da renda variável. É o equilíbrio entre dormir tranquilo e fazer o dinheiro trabalhar. Então agora sim, mostrando mais detalhadamente, essa é a minha posição final no mês de setembro, né? 41.154,23, um crescimento aí de 7% na carteira, tá? Um lucro total de R$ 5.189, ganho de capital de R$ 2.700, né? Proventos recebidos nos últimos 12 meses, R$ 2.480, né?
E a rentabilidade aí de 25% e 44% em 2 anos. Tá? Essa aí então é a evolução. Como terminou minha carteira no mês de setembro. Os ativos na minha carteira hoje estão compostos dessa forma aí: 34% em ações, 19% em fundos imobiliários, um pouco mais de 8% em fundos de investimento, 6% em estoques, 6% em criptomoeda, um pouco mais de 4% em renda fixa, né? 4,8% em REITs, 4% em ETFs e 4% em ETFs internacionais. Só lembrando que no meu cálculo eu somo a renda fixa com tesouro direto, que para mim é um complemento, é a mesma coisa, então 6 com 4 dá 10% hoje. Então aí a minha carteira atual, né, detalhando cada ativo que eu tenho 48 ativos de ações, 18 ativos de fundo imobiliário, 7 ativos de tesouro direto, 2 ativos de ETF nacionais, né, 20 ativos de CDB, 12 ativos de estoques, 5 ativos de REITs, 2 ativos de fundo imobiliário, 2 ativos de FIAG, 8 ativos de criptomoeda, 2 ativos de ETF no exterior. Aí agora eu detalho mais as minhas ações, tá? Meus 48 ativos são esses aí, para você ver. Como prometido aí, eu mostro todos os meus ativos. Eu tenho, das minhas ações, eu invisto em quase todos os segmentos, né? Em quase todos os setores. Então eu tenho basicamente uma ação de cada setor, né? Além de que aquelas ações mais que a gente ouve mais falar, né? Aquelas ações mais conhecidas. Fundo imobiliário aí, meus 18 ativos aí, eu também tenho vários fundos e eu invisto em todos os setores. Tesouro direto, meus 7 ativos aí são esses, PCA e pré-fixado. ETFs nacionais eu tenho esses dois, todos esses dois ETFs eles entregam dividendos. CDBs eu tenho esses 20 ativos aí, certo? Na minha carteira. São basicamente CDBs de 100% do CDI, rendendo 100% do CDI. Estoques eu tenho esses 12 ativos aí, são ações que eu visto diretamente no exterior, né, através da Nomad. REITs também, eu visto no exterior aí. Os REITs são fundos de imobiliários, né, como se fossem nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Fundo de investimento, eu tenho esses dois aí. Fundo de investimento é aquele que o gestor ele toma conta do seu patrimônio, né? Então eu tenho esses dois aí do Banco Santander. FIAG, eu tenho esses dois que também entregam dividendos mensalmente. Criptomoeda, eu tenho essas 8 criptomoedas aí, as mais conhecidas, né? Bitcoin, ADA, Solana, né? São as mais faladas aí. ETF no exterior eu tenho esses dois, o IVV e o VTI, todos os dois entregam dividendos trimestrais. Com relação aos meus proventos, nesse mês de setembro aí, tá aí para vocês verem, eu recebi R$ 179,41, que eu automaticamente invisto e vai entrar naquela parcela de 1.450 que eu me comprometo a investir todo mês. E antes de mostrar meus aportes, é importante entender o cenário que estamos vivendo, né? Esses são os principais indicadores, né, aqui no momento da gravação do vídeo, tá? Então, o PCA fechou aí no mês de setembro em 5,13%, né? A Selic é 15% ao ano, o CDI é 14,90%, Ibovespa girou em torno de 145 mil pontos, o IFIX em torno de 3.500 pontos, tá? O dólar fechou aproximadamente em 5,35 esse mês de setembro, Bitcoin em torno de 587 mil, né? 109 mil dólares ali aproximadamente, variou muito, foi para 115 mil, depois voltou para 109 mil. O ouro R$ 649 a grama, e a poupança 6,17 ao ano. Eu gosto de gravar e mostrar esse cenário atual para que futuramente a gente possa ter como base e pesquisa e até para comparação. Então minha estratégia, para quem conhece aqui o canal, sabe que é sempre tentando rebalancear os meus ativos de forma que fique igual à minha carteira ideal. Então tá aí para vocês verem. Hoje eu tenho atual 34, um pouco mais de 34% em ações, então na minha carteira atual eu tenho que ter 30% em ações, então eu estou passando. Então a minha estratégia é a seguinte: eu não invisto em ações esse mês ou eu invisto bem pouco, né? Fundo imobiliário eu estou com praticamente 20% aí, fundo de investimento eu estou com 8%, então eu tenho que chegar a 10%, então eu vou investir em fundos imobiliários, né? Os demais estão quase tudo encostando aí na minha carteira ideal, então eu não invisto, eu invisto bem pouco. Não é só para não dizer que não investi, porque eu gosto de investir, eu invisto bem pouco. E eu vou investir então esse mês forte aí, ó, em fundo de investimento para chegar a 10%,
e estoques, que hoje eu estou com 6% de estoques, né? E eu tenho que aí chegar a 10%. Agora vamos aos aportes deste mês, como prometido aí, né? Total transparência, para vocês verem aí. Então, finalizando meus aportes aí, fazendo um resumo geral do que foi aportado, né? Eu investi R$65 em ações esse mês, 4,49%. Fundo imobiliário, só um pouquinho, investi R$43, eu comprei 4 fundos só de 10, base 10, né? Fundos de base 10. Aí, como eu falei, investi forte em fundo de investimento, que atualmente está com 8%, eu quero que chegue a 10%, então eu investi uma parcela maior aí de R$400, ou 27%. Né? Estoques eu também pretendo chegar a 10%, hoje ele está com 6%, então eu investi um valor maior, quase 52% do meu investimento foi em estoques ali, R$761,37 para você ver. A renda fixa eu investi R$20 somente, só para não dizer que não investi. ETF internacional, mesma coisa, R$10,86, ETF nacional. Eu coloquei um pouco mais também, para que pudesse encostar nos 5% que eu tenho que ter na carteira, então eu investi R$121,81. Criptomoedas ali, eu coloquei também R$10 só, né? E rates também R$10 apenas. Então, se você tem pouco dinheiro hoje, não é desculpa para dizer que não dá para investir. No total, eu investi então R$1.449,99, como eu pretendo, como eu me comprometi a investir R$1.450 por mês. Então, depois de investir e aportar, essa aí é a minha posição inicial no mês de outubro, para que fique registrado, fique gravado, para que a gente possa dar continuidade. Uma coisa importante que aprendi nesses 6 meses é consistência é mais importante do que time. Todo mês, na mesma data, eu faço meus aportes. Eu não fico tentando adivinhar se o mercado vai subir ou vai descer. Né? Analisando esses 6 meses, algumas reflexões importantes. Primeiro, o mercado não é linear. Né? Tivemos meses bons e meses ruins. A disciplina compensa. Né? Manter os aportes mesmo nos meses difíceis, né? É importante. Terceiro, a diversificação funciona. Quando uma classe cai, né, a outra vai e compensa. E quarto, a paciência é fundamental. Né? 6 meses ainda é muito pouco, né? Muito longe da meta, mas é isso aí, tem que ter paciência. O mais legal é ver que a calculadora até agora está se mostrando bem realista, né, com o que acontece na prática, como a gente viu lá no gráfico que eu mostrei anteriormente. Para o próximo mês, a estratégia continua a mesma, aportes regulares, diversificação mantida e zero tentação de fazer day trade. Né? Vou seguir dicas dos gurus aí, eu vou seguindo a minha estratégia e torcendo para que dê certo e vai dar certo. E aqui vai um recado, né, com relação a isso, a gente não pode se desesperar. Se a carteira ficar um pouco abaixo da projeção, isso é normal. O segredo é não tentar prever o próximo movimento do mercado, mas sim manter a consistência nos aportes e revisar a estratégia de tempos em tempos. Olha só, em apenas 6 meses já construí uma base sólida. Né? Pode parecer um pouco, né, perto da meta final, que é 1 milhão, mas é assim que grandes conquistas acontecem, passo a passo, mês a mês. O importante é que a linha do gráfico continue subindo. Se você está gostando de acompanhar essa jornada, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativar o sininho. E nos comentários me conta aí, você também está investindo regularmente, qual é a sua estratégia, vamos trocar uma ideia. Né? E é isso aí, pessoal, mais um mês de documentário na nossa jornada. Lembre-se, não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre construir riqueza de forma consistente e inteligente, e a gente vai seguindo. Até o próximo mês, vem comigo provar que podemos ser milionários.